Sempre que nós começamos uma nova turma no estudo que fazemos do livro do Apocalipse, eu faço uma afirmação que deixa todos perplexos, quando eu digo que este único livro faz mais de 300 citações somente do Velho Testamento. Algumas, na verdade, nada sutis, como essa que vamos ver agora, citando uma profetisa de nome Jezabel, em Apocalipse capítulo 2 e verso 20, onde nós lemos: Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Essa figura emblemática aparece uma vez mais no livro dos Reis, que relata sua influência maligna contra o povo de Israel, por volta do ano 860 a.C. Ela, que era filha do rei dos Sidônios, portanto ela não era israelita, casou-se com um dos reis de Israel que mais desagradou ao Senhor. E essa história, como introdução, nós podemos ver no livro de 1 Reis, capítulo 16, lendo um pequeno trecho a partir do verso 30. Diz assim: Fez Acabe, filho de Omri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e ainda o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Neste período da história, nós vimos que os israelitas tornaram-se idólatras por causa da influência desta mulher e, por conseguinte, sofreu uma grande seca que quase os exterminou. Acabe casou-se com Jezabel, que quase acabou com ele e com toda a nação de Israel. O profeta Elias, ele combatia não somente esta falsa profetisa, mas também o seu deus Baal, veementemente, e passou a ter que se esconder para que não fosse morto. Como nós vemos no capítulo 17, o capítulo seguinte deste livro. E ele foi inclusive alimentado pelos corvos, uma história bastante interessante, para que não morresse no seu exílio. Já no capítulo 18, no capítulo seguinte, nós vemos que o rei se desespera, dada a seca que se fazia sobre toda a terra. E ele procura então pelo profeta Elias e permite o extermínio dos 450 profetas de Baal. Veja no verso 22 aqui do capítulo 18. Nós lemos: Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Então Elias está dizendo: eu vou ter que combater sozinho os 450 profetas, sacerdotes desse Deus falso Baal. Mas ele sabia que estava com o Deus verdadeiro.
portanto teria mais poder do que os outros profetas. Veja no verso 42. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cume do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, depois de ter vencido os profetas de Baal. Veja no verso 40 ainda. Disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou a todos. Depois disso, a história nos mostra que Elias orou e choveu sobre a terra, depois de todos aqueles anos de seca. Quando eu vejo a história destes homens, profetas do Velho Testamento, bem como dos seus feitos ousados, derrotando inimigos poderosos, fazendo milagres maravilhosos, eu fico me perguntando, por que eles conseguiam tudo isso de forma tão espetacular e nós hoje mal vemos nossas modestas petições sendo atendidas? Nós sabemos inclusive que Elias sequer morreu, mas ele foi transladado em um carro de fogo, ou como querem alguns, foi abduzido. Isso está aqui, logo em seguida, no livro de 2 Reis, no capítulo 2 e no verso 11. Diz assim: indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Depois disso, o discípulo de Elias, que foi Eliseu, também demonstra todo o seu poder como um homem de Deus. Nós temos até um fato bastante intrigante da história de Eliseu, que está aqui mesmo no capítulo 2 de 2 Reis, nos versos 23 e 24, com os quais eu me identifico. Diz assim: então subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. Virando-se ele para trás, viu-os, e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Mesmo considerando uma história muito interessante, eu acho que não teria a mesma coragem de Eliseu para fazer isso. Seguindo ainda a história, no capítulo 4, ele multiplica o azeite da despensa da viúva, e ele ainda ressuscita o filho da sunamita. Já no capítulo 5, ele cura Naamã, aquele oficial do rei da Síria que estava com lepra. Essa história também foi muito bem abordada na semana passada pelo irmão João, no culto daquele domingo. No capítulo 6, ele livra o povo da fome iminente. E daí para frente faz muitos milagres, muitas revelações e muitas profecias. Tudo isso nos mostrando que eles tinham, sem dúvida nenhuma, uma ligação direta com Deus, como nós estamos vendo, através de um único instrumento, a oração. Para citar ainda um último exemplo do Velho Testamento, e não nos prolongar demais, eu gostaria de falar, de apenas citar, na verdade, o profeta Daniel, que é conhecido até mesmo pelas crianças, pelos seus feitos, e pelas suas histórias, como aquela onde ele é jogado na cova dos leões, que nada fizeram contra ele, um verdadeiro milagre maravilhoso, assim como o fogo nada fez contra os seus 3
amigos que foram jogados na fornalha. Deus não só dá o livramento para aquele que lhe é fiel, como executa o seu juízo contra o pecador. E essa também é a mensagem central do livro do Apocalipse, do qual falamos tanto. Em todos esses casos, e haveriam ainda muitos outros, nós vemos a ligação direta desses homens com Deus, sempre através da oração. E isso não é difícil também, não é diferente também no Novo Testamento, onde temos mais de 80 passagens nos mostrando, primeiro, e eu vou apenas citar as passagens para nós ganharmos tempo, quando nós devemos orar. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 17 nos afirma que nós devemos orar sem cessar. Segundo, a quem devemos orar? E Paulo afirma ao seu jovem discípulo Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 2 e versículo 5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Terceiro, por quem devemos orar? Na verdade, por tudo e por todos na nossa vida, porque o nosso Deus é um Deus soberano e está apto a nos atender em todas as nossas necessidades. Ele é onisciente, ele já sabe antecipadamente daquilo que necessitamos. E ele é onipresente. Ele está entre nós, no seio da igreja. Como devemos orar? Por fim, e aí eu me reporto a uma passagem que está no primeiro Evangelho de Mateus, peço que me acompanhem na leitura, no capítulo 6, versos do 5 a 8, onde Jesus nos mostra como não devemos orar. Veja comigo, Mateus capítulo 6, no verso 5 ao 8, ele diz, o Senhor Jesus, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Jesus nos mostra aqui como não devemos orar, mas também nos dá o exemplo de como ele mesmo orou ao Pai lá no Getsemane, no Monte das Oliveiras. Veja, vamos ver essa passagem rapidinho no Evangelho agora de Lucas, no capítulo 22, versos 41 e 42. Ele, por sua vez, Jesus, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Aqui Jesus, momentos antes de ser entregue na mão dos seus algozes, que o crucificariam, se ajoelha humildemente na presença do Pai para orar. Um belo exemplo do nosso Mestre. Depois, para correr um pouco através da história, nós temos o livro de Atos, que nos conta o início da história da igreja.
E nós temos muitos exemplos dos cristãos no primeiro século que agiram também desta forma. Nós temos o caso de Estevão, no capítulo 7, que mesmo no momento em que estava sendo apedrejado, ajoelhou-se para orar a Deus e pedindo-lhe que não imputasse a eles aquele pecado que estavam cometendo. Indo mais adiante, ainda no livro de Atos, nós temos no capítulo 9 o caso da menina Tabita, quando Pedro prostra-se de joelhos ao lado do seu leito de morte e a faz ressuscitar. Mais uma grande graça alcançada pelos nossos irmãos no primeiro século, através da oração. Paulo, e assim eu gostaria de ver essas passagens com vocês rapidamente, no final do livro de Atos, no capítulo 20 e no verso 36, quando Paulo já se retirava em viagem para a cidade de Roma, onde seria martirizado e morto por causa da causa de Cristo. Mas antes ele passou por aquelas cidades onde ele atuou e ensinou o Evangelho, se despedindo dos irmãos. Uma delas está aqui, no capítulo 20 de Atos, no capítulo 20, no verso 36, quando ele passa por Mileto. Vamos ler. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles na sua despedida. Também quando ele passava pela cidade de Tiro, que está logo aqui na mesma folha, na mesma página, no capítulo 21 e no verso 5. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. E ajoelhados na praia, nós todos oramos. Vejam como era uma prática comum de Paulo fazer as suas orações prostrado na presença de Deus, de joelhos. O mesmo ele fez quando orou pelos Efésios. No capítulo, nós vemos isso no livro de Éfeso, no capítulo 3 e no verso 14. E concluindo, é a oração que nos dá esse acesso direto ao trono de Deus, como afirma o próprio livro do Apocalipse. Vamos ler no capítulo 5 e verso 8 do Apocalipse, como se refere este livro à oração dos santos. Capítulo 5 e verso 8, nós lemos: E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se de joelhos diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E aí no capítulo 8, uma folha adiante, nos versos 3 e 4 nós ainda temos: Veio outro anjo e ficou de pé junto do altar, com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono de Deus. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos, como um aroma suave na presença do Senhor. Quando nós nos prostramos ajoelhados, nós demonstramos toda a nossa humildade, todo o nosso reconhecimento diante da grandeza e da glória de Deus. Em Romanos capítulo 14 e verso 11, o apóstolo Paulo cita o profeta Isaías no seu livro
no capítulo 45 e 23, onde o próprio Senhor afirma: diante de mim se dobrará todo o joelho. Amém.